Cara, mas só por esse testemunho vocacionado a gente já podia, né? Chega, já acaba. Desliga aí. Pessoal, tudo de bom. Puxa, mas que história, hein, padre? Foi mais ou menos Deus tem isso seus daí. caminhos. Mais ou menos por aí. E assim, o tema é missionário, né? O tema do programa é missionário. Então, depois de toda essa partilha vocacional, é possível relacionar a vocação, o estado de vida do senhor hoje, o sacerdócio, com o estado de missão também? Então, o ser padre é ser um missionário no mundo, mais ou menos nesse sentido. Não, na realidade que o senhor vive, então, por exemplo, piedade, né? Como se dá o ministério sacerdotal e a missão da igreja. Não sei se... Só para a gente já começar a puxar para o tema missionário. Eu conversei recentemente com uma moça, ela se chama Maiane Martins, ela é fonoaudióloga. Final de semana na paróquia, eu falei muito dessa moça nas homilias, porque me tocou bastante, né? Porque o evangelho falava, aumenta a nossa fé. E o testemunho dessa moça é um grande testemunho de fé. Depois, se vocês quiserem ter mais informações, convido vocês a acessarem o site da CNBB e procurar alguma coisa sobre a Maiane Martins. Ela acabou de retornar da Guiné-Bissau. Ela ficou um tempo lá como missionária e ela é leiga. E aí, conversando com ela recentemente... Mariane? Maiane Martins. Maiane Martins. Lá no site da CNBB tem uma entrevista com ela, quando ela retornou e tal, enfim. E aí, a Maiane disse algo muito interessante. Ela falou assim, a missão começou no dia do batismo. Então, essa relação que o Marcos pergunta se é possível fazer, sem dúvida alguma, né? Todos nós somos missionários pelo batismo. Legal. E aí a Maiane falou assim, quando a gente... ela disse assim, toda missão é ad gentes. Porque o outro sempre é um estrangeiro para nós. Ela nos ensinou assim, partilhando. A gente estava num grupo, né? Isso aconteceu ontem à noite, no CAP, no nosso Centro Arquidiocesano Pastoral, um grupo com alunos e tal. Então eu fui lá para fazer esse meio de campo, para o pessoal poder bater um papo com ela, né? E ela falou, então, a missão sempre é de gente, porque o outro sempre é um estrangeiro. E ela nos disse, se a gente tem essa concepção, aonde quer que a gente pise, a gente sempre vai ser missionário. Eu achei fantástico. E fora a história da Maiane, assim, é sensacional. Vale a pena vocês darem uma procurada lá, tá bom? Muito, muito forte mesmo o testemunho dela. Muito bem. O senhor comentou que ia ler um trecho da Sagrada Escritura para nós. Opa! E assim a gente poderia iniciar o tema missionário. Beleza, vamos lá. Eu vou ler aqui o texto do Bom Samaritano, tá bom? Levantou-se um doutor da lei para pô-lo à prova. Perguntou, mestre, que devo fazer para possuir a vida eterna? Disse-lhe Jesus, que está escrito na lei? Como é que lês? Respondeu ele, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças, de todo o teu pensamento, e a teu próximo como a ti mesmo. Falou-lhe Jesus, respondeste bem, faze isto e viverás. Mas ele, querendo justificar-se, perguntou a Jesus, e quem é o meu próximo? Jesus então contou, um homem descia de Jerusalém a Jericó, e caiu nas mãos de ladrões, que o despojaram e depois de o terem maltratado com muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o meio morto. Por acaso desceu pelo mesmo caminho um sacerdote, viu-o e passou adiante. Igualmente um levita, chegando àquele lugar, viu e passou também adiante. Mas um samaritano, que viajava, chegando àquele lugar, viu-o e moveu-se de compaixão. Aproximando-se, atou-lhe as feridas, deitando nelas azeite e vinho. Colocou-o sobre a sua própria montaria e levou-o a uma hospedaria, e tratou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e deu-os ao hospedeiro, dizendo-lhe, trata dele, e quanto gastares a mais, na volta te pagarei. Qual desses 3 te parece ter sido o próximo daquele que caiu na mão dos ladrões? Respondeu o doutor, aquele que usou de misericórdia para com ele. Então Jesus lhe disse, vai e faze tu o mesmo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Eu tenho uma pergunta a partir disso que o
que o senhor nos traz, né? Pensando na sua fala, quando une o batismo e a partir desse batismo, essa vocação missionária, por que eu pergunto isso? Porque nós olhamos para as pessoas, seja dentro do seminário, seja dentro das paróquias, algumas têm uma vibe mais missionária, outras nem tanto, dentro de uma prática missionária mesmo, mas todos estão pautados dentro desse projeto de evangelização, de ser missionários. Na sua vida, esse ser missionário, essa proximidade com a missão, esse atrativo com isso, ele tem qual link? Por que o senhor se interessa por missão? Tá. Quando eu voltei para o seminário, eu fui trabalhar na paróquia de Santa Maria Madalena, aqui em Sorocaba. Na época, o pároco era o Padre Evandro. Já está explicado. Já. É muito louco é muito louco falar na época, né? Parece que eu tenho 70 anos, mas enfim, o tempo passa, né? E aí, então, no segundo ano que eu estava em Madalena, eu fui fazer uma experiência missionária em Rondônia. Eu acho que uma das coisas que me tocou muito para se informar, para pesquisar, para ter curiosidade sobre a possibilidade de fazer a experiência, é que na capela da casa paroquial, eu não sei como é que explica, não sei como é que chama aquele negócio, como se fosse um painel, assim, sabe? O Padre Evandro tinha feito um retrato do lugar mais distante que ele foi em nome da missão. E nesse retrato era a população ribeirinha e as pessoas estavam lavando roupas à beira do rio. Então, quando eu ia na capela para rezar, aquela imagem sempre falava muito forte comigo. E eu falava, caramba, muito louco, né? Aí fui fazer a experiência. Foi 1 mês de férias lá, tal, em Rondônia. É uma experiência que eles fazem a nível de Brasil, eles têm uma boa estrutura. Tanto que, por exemplo, quando você chega para fazer a experiência, primeiro é realizado um retiro. O bispo, até hoje, se não tiver enganado, é o mesmo bispo, Dom Roque. Esqueci o sobrenome do bispo de lá, mas é Roque, o primeiro nome. Não vou falar aqui para não me equivocar, não recordo realmente o sobrenome. Então, ele pregou o retiro para nós, junto com Dom Jeremias. Na época, eu acho que era bispo de Ji, Paraná, no Paraná. Agora, Dom Jeremias já foi transferido, se não tiver enganado também. Bom, então eles fizeram um retiro, é uma experiência a nível de Brasil, vão seminaristas do Brasil inteiro, vão leigos também, freiras. Era um grupo bom, eram 80 pessoas aproximadamente. E era muito plural esse grupo. Homens, mulheres, jovens, pessoas de meia idade, avós. Então o pessoal abriu mão de vamos colocar essa expressão, abrir mão de 1 mês da vida para fazer essa experiência. É um investimento mesmo. E aí eu voltei de lá muito mexido mesmo. Quando eu voltei de lá, então tudo para mim começou a ser visto a partir desse prisma missionário. Então as atividades na paróquia iam que por aí mesmo, entendeu? Tanto que depois o pessoal, a gente realizou a missão dos seminaristas na paróquia lá, depois teve uma missão jovem paroquial, enfim. Para mim foi muito significativo essa experiência em Rondônia. Acho que começou meio que por aí. Então, isso já, de certa forma, responde a pergunta, né, da experiência missionária e desse ardor missionário de forma mais incisiva na vida do senhor ter nascido no seminário. Pode-se dizer que sim,